Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos que abordaremos no vídeo de hoje, iniciamos falando sobre o Fórum Global de Segurança que ocorreu em Shangri-La nesse final de semana. A reunião que aconteceu na Ásia acabou sendo monopolizada pelos debates em torno da assistência militar à Ucrânia. Isso foi tema central no fórum que aconteceu em Singapura, onde o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma visita surpresa. Com o aumento dos ataques de mísseis e aéreos pela Rússia, Kiev afirma que precisa defender não apenas suas unidades militares próximas às linhas de frente, mas também suas cidades e infraestruturas críticas, o que está sobrecarregando suas defesas atuais. Mick Ryan, um major-general aposentado do exército australiano, explicou: proteger a infraestrutura crítica, os civis, as capacidades militares e permitir que a Ucrânia use suas capacidades aéreas para atacar os sistemas russos são prioridades essenciais. Zelensky chegou a Singapura no sábado com o objetivo de reunir apoio para uma cúpula de paz planejada para 15 e 16 de junho na Suíça. Nessa cúpula, ele espera angariar apoio para uma resolução do conflito que inclua a retirada das tropas russas e a restauração das fronteiras da Ucrânia de 1991. Veja o que ele falou em sua postagem no X, antigo Twitter. É muito importante para nós começar o processo de estabelecer uma paz justa. A Rússia não quer acabar com a guerra. Portanto, devemos trabalhar juntos com o mundo inteiro para trazer a paz mais perto. No domingo à tarde, Zelensky já havia se encontrado com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, com o presidente eleito da Indonésia, Prabowo Subianto, com uma delegação do Congresso dos Estados Unidos e com o presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta. Ele ainda tinha reuniões agendadas com o presidente e o primeiro-ministro de Singapura. Bom, embora não tenham sido anunciadas novas promessas de assistência militar na cúpula de segurança em Singapura, Austin atualizou Zelensky sobre a ajuda de Washington a Kiev e reafirmou o compromisso dos Estados Unidos em manter o forte apoio ao país de Zelensky. A primeira-ministra da Lituânia, Ingrida Šimonytė, que, como sabemos, já se comprometeu a treinar tropas dentro da Ucrânia se necessário, convocou os países da região Indo-Pacífico a fornecerem mais assistência a Kiev. A Ucrânia precisa do apoio inabalável de todas as nações que prezam a liberdade. Isso não é uma questão regional, é um imperativo global, é uma luta pela liberdade para todos nós. Nos últimos dias, a Ucrânia começou a usar armas dos Estados Unidos, como os sistemas de foguete de artilharia de alta mobilidade, os HIMARS, para atacar forças russas dentro da Rússia. Sobre isso, Zelensky expressou gratidão, mas ressaltou que ainda não era suficiente. Ele afirmou que a Rússia estava usando muitos campos de aviação para lançar ataques contra a Rússia, sabendo que a Ucrânia não responderá porque não tem sistemas de resposta e permissões. Rob Lee, que é um pesquisador sênior do programa Eurásia do Instituto de Pesquisa de Política Externa, destacou que muitas das necessidades da Ucrânia permaneceram constantes ao longo da guerra. No entanto, com a mobilização de centenas de milhares de soldados conscritos pela Rússia em 2023, a necessidade de mais armas ocidentais acabou se tornando mais urgente. Ele observou que o equipamento ocidental acumulado pela Ucrânia desde o início da guerra era superior às armas da era soviética que possuíam inicialmente. Segundo ele, os sistemas de defesa aérea, em particular, fariam um impacto imediato. Bom, gente, mas é importante destacar que ele alertou para o fato de que a vantagem de mão de obra da Rússia poderia limitar os efeitos dos novos fluxos de assistência militar. Não acho que os países ocidentais conseguirão trazer a Ucrânia para a paridade, mas isso afetará a probabilidade de a Rússia romper as defesas ucranianas. Bom, gente, enquanto eles debatem isso, a milhares de quilômetros da frente de batalha, a Rússia continua disposta e continua atacando o território ucraniano. Nesse último ataque, segundo o governador da região de Kharkiv, Olesny Rubov, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. Segundo essas fontes, o ataque atingiu um complexo recreativo no distrito de Zimily, matando um civil e ferindo 2 pessoas. Gente, essa informação foi divulgada pelo próprio governador em sua conta no aplicativo de mensagem Telegram. Vale sempre lembrar que tanto a Rússia quanto a Ucrânia negam atacar civis na guerra. Mas como já estamos cansados de saber e sempre repetimos aqui no canal, numa guerra a primeira vítima é a verdade e sem verificação independente temos que receber essas informações com cautela. O que não há dúvida realmente é de que a região de Kharkiv, que faz fronteira com a Rússia, e a cidade de Kharkiv, que é o centro administrativo da região, têm sido quase que diariamente bombardeadas. Esses ataques se intensificaram nas últimas semanas após as forças russas lançarem uma nova ofensiva na área, abrindo uma segunda frente no conflito. Em meio a tudo isso, as tensões aumentam ainda mais com declarações fortes de ambos os lados.
O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, advertiu hoje, segunda-feira, que os Estados Unidos poderiam enfrentar consequências fatais se ignorarem os avisos de Moscou para não permitir que a Ucrânia use armas fornecidas por Washington para atacar alvos dentro da Rússia. Ryabkov estava comentando sobre a decisão do presidente Joe Biden na semana passada, que aprovou o uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos para atingir alvos dentro do território russo envolvido nos ataques à região de Kharkiv. E nessa linha, Sergei Ryabkov fez um alerta bem forte. Veja só o que ele disse. Gostaria de alertar os líderes americanos contra erros de cálculo que poderiam ter consequências fatais. Por razões desconhecidas, eles subestimam a seriedade da resposta que podem receber. Ryabkov está se referindo aos comentários do presidente Vladimir Putin na semana passada. Putin afirmou que os países da OTAN estão brincando com fogo e arriscando um conflito global mais profundo. Essa é uma das várias advertências de Moscou sobre o risco de uma escalada séria. Ryabkov ainda sugeriu que os líderes americanos dediquem tempo para estudar detalhadamente o que Putin disse, em vez de, segundo ele, gastar tempo com videogames, indicando a leveza de suas abordagens. Ele destacou que Putin entregou um aviso muito importante e deve ser levado com a máxima seriedade. E aí, gente, o que vocês acham desse aviso de Ryabkov? Escreve aí. Bom, Putin também declarou que o Ocidente estaria diretamente envolvido em qualquer uso de suas armas pela Ucrânia para atacar profundamente dentro da Rússia. Isso pelo fato de que esses ataques necessitariam de ajuda de satélite, inteligência e apoio militar do Ocidente. Essa afirmação destaca a percepção russa de que o apoio ocidental à Ucrânia vai além da simples defesa e entra no território da participação direta no conflito. Bom, do lado ocidental, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, como vocês sabem, afirmou na semana passada que a OTAN tem o direito de ajudar a Ucrânia a manter seu próprio direito à autodefesa e que isso não faz da OTAN uma parte do conflito. As agências de notícias russas citaram Ryabkov dizendo que tentativas de Kiev de atacar sistemas de radar de alerta precoce russos seriam frustrados e que Moscou poderia responder de forma assimétrica a tais passos. Gente, isso mostra a disposição russa de contra-atacar de maneiras inesperadas e possivelmente desproporcionais. O que isso quer dizer? Bom, gente, nós estamos falando dos ataques ucranianos aos sistemas de radar de alerta russo. Vocês ouviram falar disso, né? Não? Bom, é que na semana passada, uma fonte de inteligência de Kiev informou que um drone ucraniano tinha como alvo um radar de longo alcance dentro da Rússia, parte do sistema de alerta precoce russo para detectar se está sob ataque nuclear. Bom, gente, o problema é que esse tipo de equipamento atacado por Kiev não tem nada a ver com a Ucrânia ou com qualquer ataque ucraniano ao território russo. Esse equipamento está relacionado a algo muito mais sério, como um ataque nuclear dos Estados Unidos ao território da Rússia. Já imaginam qual a repercussão disso, né? Estaria a Ucrânia limpando o terreno para facilitar um ataque nuclear dos Estados Unidos contra a Rússia? Eu, particularmente, acredito que não. Mas isso acaba, de alguma forma, trazendo os Estados Unidos para dentro do conflito, ao menos em termos argumentativos. Porque poderia colocar a Ucrânia na posição de um alvo legítimo de um ataque estratégico. Percebem, gente, como as coisas estão se complicando a cada dia? Bom, no front, imagens de geolocalização publicadas no dia 2 de junho indicam que as forças russas avançaram marginalmente em um campo a oeste de Solovyov, ao noroeste de Avdiivka. Os blogueiros militares russos apresentaram diferentes explicações sobre a extensão desses avanços perto de Sokyl, que fica a noroeste de Solovyov. Alguns afirmaram que as forças russas avançaram de 1 a 1,5 km perto do assentamento, enquanto outros disseram que os combates ocorreram nos arredores de Sokyl. Em 1º de junho, o ministro da Defesa russo anunciou que as forças russas tomaram Umansk e afirmaram que as forças ucranianas contra-atacaram perto de Novoalexandrivka, Solovyov, Sokyl e Novoprokhovsk, a noroeste de Avdiivka. Além disso, elementos da 1ª Brigada de Fuzileiros Motorizados Slava, a primeira AC da República Popular de Donetsk, estão operando perto de Avdiivka, o que intensifica ainda mais a presença militar russa na região. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, mas ainda no mesmo tema, Zelensky está acusando a China de tentar impedir a participação de certos países na cúpula de paz sobre a Ucrânia, que ele está encabeçando e que ocorrerá esse mês na Suíça. Segundo Zelensky, a crítica de Pequim se deve ao fato de a Rússia não ter sido convidada para o evento. No domingo 2 de junho, Zelensky falou de sua decepção com a falta de confirmação de participação de alguns líderes mundiais no evento, sem mencionar diretamente a China ou os Estados Unidos.
Até agora, mais de uma centena de países e organizações se comprometeram a participar da Conferência de Alto Nível sobre a Paz na Ucrânia, que foi marcada para os dias 15 e 16 de junho na Suíça. Zelensky fez um apelo aos países da região Ásia-Pacífico que se juntem ao evento. No entanto, a China declarou na sexta-feira que seria difícil para eles participarem da cúpula sem a presença da Rússia. Esse sentimento foi compartilhado por Moscou, conforme afirmou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Mao Ning explicou que há um descompasso evidente entre as disposições da conferência e as expectativas da China e da comunidade internacional. Ele acrescentou que, sem uma abordagem que contemple essas expectativas, o evento dificilmente contribuirá de maneira substancial para o retorno da paz. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, vamos falar sobre os recentes movimentos diplomáticos em relação ao reconhecimento do Estado palestino e às tensões contínuas no Oriente Médio. Hoje, segunda-feira, um grupo de especialistas das Nações Unidas fez um apelo para que todos os países reconheçam o Estado palestino como um passo essencial para garantir a paz na região. Esse apelo, é claro, surge depois de Espanha, Irlanda e Noruega reconhecerem oficialmente o Estado palestino, uma decisão que acabou gerando indignação em Israel, aumentando seu isolamento após quase 8 meses de guerra em Gaza. Esses especialistas, incluindo o relator especial das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos, afirmaram que o reconhecimento é uma demanda importante dos direitos do povo palestino e sua luta por liberdade e independência. Segundo eles, essa é uma condição prévia para uma paz duradoura na Palestina e em todo o Oriente Médio, começando com a declaração imediata de um cessar-fogo em Gaza e a suspensão de incursões militares em Rafah. Eles também destacaram que uma solução de 2 estados continua sendo o único caminho acordado internacionalmente para a paz e segurança, tanto para a Palestina quanto para Israel, além de ser uma maneira de romper os ciclos de violência e ressentimento que duram gerações. Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores de Israel não respondeu aos pedidos de comentários. No entanto, gente, é importante notar que, com o reconhecimento do Estado palestino por Espanha, Irlanda e Noruega, esses países esperam acelerar os esforços para garantir um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. Eles também esperam que essa decisão incentive outros estados da União Europeia a seguir o mesmo caminho. Bom, não sei se vocês sabem, mas 143 dos 193 países membros da Organização das Nações Unidas reconhecem o Estado palestino, incluindo o Brasil, tá? Esse número de estados não é desprezível. Representam a porcentagem de 74% dos membros das Nações Unidas. Para a ONU, no entanto, a Palestina goza do status de Estado observador e não de Estado pleno. Bom, claro que Israel tem condenado repetidamente as iniciativas de reconhecimento de um Estado palestino, argumentando que essas ações fortalecem o Hamas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.